Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos. A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, queremos meditar nela, refletir sobre ela e carecemos da iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar especificamente ao coração de cada um de nós. Fala, Senhor, porque se o Senhor falar ao nosso coração, nossa vida será por Ti impactada, transformada, aperfeiçoada, renovada, corrigida, dirigida na direção da Tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse capítulo 15 de 1 Coríntios vai do versículo 1 até o versículo 58. No entanto, nós estaremos trabalhando a primeira parte dele, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Se o Senhor Deus nos permitir, nos próximos domingos, aí irmos cobrindo aos poucos até o final desse capítulo. Então, hoje estaremos trabalhando sobre esse primeiro tema, o Evangelho da Ressurreição anunciado aos crentes, que vai do verso 1, então, ao verso 11. Quando Paulo escreve essa carta, principalmente no caso, especificamente esse capítulo 15, ele está trabalhando um problema, na verdade, está respondendo a uma situação que estava acontecendo na igreja, porque havia alguns irmãos que estavam negando, alguns entre eles estavam negando a ressurreição do corpo do cristão, né? A ressurreição corpórea dos cristãos. Então, Paulo está escrevendo, então, para corrigir esse problema, no caso, nesse capítulo 15. Lembrando que a igreja de Corinto era formada por judeus, mas na sua maioria por gentios, no caso, os coríntios, né? Aqui. Então, os gregos, na sua grande maioria, eles acreditavam na imortalidade da alma, em sua grande maioria, na imortalidade da alma. Eles não aceitavam a ressurreição, não viam com bons olhos a ressurreição do corpo. Por quê? Porque para o grego, o corpo era a sede de todos os males. Então, o corpo era a prisão da alma, de maneira que, na morte, a alma era libertada desse cativeiro. Então, quando se falava para eles sobre ressurgir o corpo, era uma ideia terrível, porque trazia a ideia, então, que a alma voltaria a essa prisão. Então, eles não recebiam com bons olhos a ressurreição do corpo. Por causa disso, porque tinham um entendimento de que o corpo era a sede de todos os males e a alma era boa. Então, Paulo escreve aqui para os coríntios, procurando corrigir essa visão errônea que estava infiltrando na igreja. Então, veja bem,
Paulo então vai lembrar esses irmãos do evangelho que ele havia pregado a eles quando esteve pela primeira vez em Corinto anunciando o evangelho. Então vejamos aí primeiramente este evangelho que Paulo lembra aí novamente aos coríntios, os crentes de Coríntios. Diz aí o verso 1: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Paulo ele havia pregado então o evangelho na primeira vez que ele esteve em Corinto. Foi ali que ele então conhece Áquila e Priscila, que faziam tendas, como ele também, eram fazedores de tenda. Paulo ele passou a pregar nas sinagogas e persuadia judeus e gentios de que o Cristo, o Messias, era Jesus que ele estava pregando. Então, depois de um tempo, os judeus passaram a se rebelar contra isso, passaram a blasfemar esse evangelho de Paulo, não aceitando, e Paulo então decidiu se voltar somente para os gentios e anunciar o evangelho aos gentios e deixar os judeus. Só que um judeu chamado Tício, ele abriga Paulo na sua casa, e o principal da sinagoga, Crispo, ele se converte a Jesus e a sua família também junto com ele. E junto a ele, muitos coríntios, diz lá o livro de Atos, no capítulo 18, que muitos coríntios também se converteram, receberam a Cristo e foram batizados, né? E aí foi nesse período que o Senhor Jesus aparece a Paulo numa visão de noite, dizendo para ele assim: olha, Paulo, não tenha medo, continua anunciando o evangelho nessa cidade. Estou aqui parafraseando, tá? Continua anunciando o evangelho nessa cidade. E aí ele diz assim, o Senhor diz para Paulo: porque eu tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, Deus tinha os seus eleitos naquele lugar, Deus tinha os seus escolhidos naquele lugar que precisavam ser alcançados pela pregação do evangelho. E aí então Paulo decide então passar mais 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, pregando e ensinando a palavra de Deus a esses irmãos em Cristo Jesus, os coríntios. De maneira que os coríntios, eles conheciam então muito bem esse evangelho de Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo agora, depois de muito tempo, está falando novamente as mesmas coisas para eles, relembrando o mesmo evangelho que ele pregou para eles, porque estava vendo essa confusão em relação à doutrina da ressurreição. E aqui, meus irmãos, destaco a importância, né, de sermos lembrados sempre das mesmas coisas, lembrados sempre das mesmas doutrinas, das mesmas verdades, por causa da facilidade com que nós somos levados a nos afastar da sã doutrina, gradativamente, aos poucos, sutilmente, nós vamos nos afastando das verdades antigas. A igreja muitas vezes vai se afastando daquele antigo evangelho para outras coisas. É só nós lembrarmos da Idade Média, no que a igreja se tornou, né? Ela foi se afastando do evangelho saudável e se tornou aquela caricatura horrível. Os apóstolos jamais imaginaram que a igreja ia chegar ao ponto em que ela chegou, em que as pessoas então depositavam dinheiro para sair, para resgatar a alma lá do purgatório, pessoas teriam que subir escadas ajoelhadas para pagar promessas, tantas coisas que a igreja se tornou. Adoravam os ossos dos apóstolos, supostos ossos, caneca em que Pedro tomou o vinho e tudo mais, tantas outras coisas absurdas. Lembremos que tudo isso e todas aquelas trevas da Idade Média, elas foram reais, de fato, de verdade, mas elas começaram no afastamento, no esquecimento das verdades antigas, até que, em 31 de outubro de alguém falou aí, né? 1517, um monge agostiniano, Martim Lutero, né? Ele, lendo novamente a Escritura, encontra lá Romanos capítulo 1, versículo 7, e o que é que Martim encontra de novo? Nada. Ele vê as mesmas verdades, a mesma verdade antiga que dizia em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele se depara com isso, a mesma verdade antiga, à luz
de Cristo brilha novamente naquela época, né, em meio àquelas trevas, e um novo momento começa a acontecer, a reforma protestante, as pessoas começam a voltar para as Escrituras, e tantas coisas belas começaram a acontecer, porque a igreja foi lembrada novamente do antigo evangelho. Veja o que Paulo disse quando escreveu aos Filipenses: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Duas coisas. Para mim não é pesado pregar de novo as mesmas coisas, e é segurança para a igreja que ela escute as mesmas coisas. Agora veja o que o apóstolo Pedro diz aos seus ouvintes: mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Perceba aqui um pastor que está preocupado em criar um dispositivo que, de alguma maneira, aqueles irmãos lembrassem das mesmas verdades até depois da partida dele. Só você veja a preocupação em trazer à memória da igreja sempre as mesmas verdades. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro são bons exemplos de como os ministros devem agir nas suas congregações. Ou seja, meus irmãos, o ministro do evangelho, ele não está na igreja, ele não foi chamado para o ministério para trazer novidades para a igreja. Não estava escrevendo isso, irmãos, na minha mente, ficava pensando tantas coisas que eu já vi nessa jornada cristã. E quantas coisas a gente já viu nesse evangelicalismo brasileiro. Pastores que viajam para o exterior, viajam não sei para onde, e vão à procura da moda mais nova, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá em Singapura, não sei como é que é lá, e ele traz o pacote completo para cá, empurra a goela abaixo a igreja, é a nova onda do momento. Ministro do evangelho não foi chamado para trazer novidades, ele foi chamado para trazer as mesmas verdades à mente e ao coração da igreja. Ele foi chamado para preservar essa mensagem no coração da igreja. Foi chamado para trazer a igreja sempre de volta às mesmas verdades. Você percebe? Os grandes apóstolos, a preocupação deles, ainda diz o seguinte: não é cansativo para mim falar as mesmas coisas, Paulo diz, e é segurança para vocês. Trouxe nada de novo. O mesmo evangelho, porque nós temos a tendência de nos afastar e de procurar novidades. E a igreja, ela não pode ser, se o ministro do evangelho não pode ser alguém que vive procurando coisas novas para trazer para a igreja, por sua vez, não pode ser como os atenienses. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim sobre aqueles cidadãos: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Lá em Atos 17, 21. Eles eram ávidos por coisa nova. Já tinham se passado as primeiras, agora o assunto do momento era as últimas novidades, que tinha um tagarela ali que falava sobre a ressurreição. Pregava, parece que, sobre novos deuses. A igreja não pode ser assim, porque senão a igreja fica como aquilo que Paulo disse aos Efésios: olha, para que não sejamos como meninos, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, todo o tempo procurando uma coisa nova, todo o tempo. A igreja não pode ser assim, não é? E aqui a gente olha e percebe, aí, feliz a igreja que conta com pastores fiéis ao evangelho, que passarão a sua vida inteira, o seu ministério todo, pregando as mesmas coisas. E feliz o ministro que prega para uma igreja que está satisfeita com o evangelho. Que está satisfeita com o evangelho. Eu ia contar aqui um testemunho, mas lembrei que o pastor falou quarta-feira. Aí, pastor, né? Naquele dia estava contando mais história, né? Eu digo, hoje eu vou
não vou aqui contar muita história. Mas, irmãos, certa vez eu estava ouvi num congresso, na igreja onde eu estava, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, e um pastor falando sobre essas questões e falando de como as igrejas trabalhavam para atrair os seus membros. Eu lembro que uma vez ele disse assim, que aquilo que uma igreja fizer para atrair os seus membros é o que ela vai ter que fazer para o resto da sua vida. Porque no dia que ela deixar de fazer aquilo, eles vão embora. Ou seja, se o que a igreja fizer para atrair os seus membros for todo o tempo mudar o tipo de ritmo das músicas, ele vai para os Estados Unidos, vai não sei para onde, traz algumas novidades, se foi aquilo que atraiu aquelas pessoas para aquela igreja, essa igreja vai ter que criar música, vai ter que fazer todo tipo de música, todo o tempo uma música nova, porque no dia que ela parar, esses irmãos vão embora. Se o que eles fizeram para atrair foi, sei lá, uma água santa, uma rosa ungida ou alguma outra coisa, ele vai ter que criar novidade o resto da vida. Mas se a igreja atrair os seus membros por causa da pregação do antigo evangelho, se aquelas pessoas estão lá porque vieram por causa da pregação da palavra de Deus, então eles não precisam fazer outra coisa, a não ser pregar o mesmo evangelho o resto da sua vida. Paulo estava lembrando os coríntios da mesma coisa que já havia falado. Segundo lugar, o evangelho anunciado ali aos crentes de Corinto foi um evangelho recebido por eles. Diz o verso 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes. O qual recebestes. Como foi que Paulo, ele anunciou o evangelho quando chegou lá em Corinto? Abra aí, Coríntios mesmo, veja o capítulo 2 de Coríntios, por favor. Desgrudar a Bíblia, as páginas da sua Bíblia hoje. 1 Coríntios aí, você está, né? Capítulo 2. Como foi que Paulo anunciou esse evangelho lá, quando ele esteve lá? Verso 4, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler juntos? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo anunciou o evangelho no poder do Espírito Santo. Os coríntios receberam esta palavra não como um mero assentimento emocional e intelectual. Eles receberam esta mensagem pela fé como palavra de Deus, porque foi uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida deles. Não foi algo emocional. Por isso que como é que Paulo enxergava, se você quiser ver isso, que esse evangelho foi pregado no poder do Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que convenceu esses irmãos, veja como Paulo olhava para eles. Veja o capítulo 1, versículo 2. Paulo está escrevendo para eles e diz, capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Essa igreja não era um ajuntamento qualquer. Ele estava escrevendo para a igreja de Deus, para os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Veja que no início da carta ele se dirige a eles como igreja de Deus. Não era uma falsa igreja, não eram falsos crentes. Eram crentes verdadeiros, eles haviam recebido o evangelho pela fé no poder do Espírito Santo. Era assim que ele enxergava a esses irmãos. Diferentemente dos judeus, que não receberam o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora perceba o que a Bíblia diz sobre os não-judeus que receberam a Jesus. Em João 1, verso 12, ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem eram os coríntios? Esses irmãos eram filhos de Deus. Eles receberam o evangelho pela fé. Paulo está lembrando isso. Este evangelho que eu anunciei, vocês receberam pela fé, e foi uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida deles. Por quê? Porque ninguém na face da terra pode receber Jesus Cristo na sua vida, pode receber o evangelho, se não for por uma ação poderosa do Espírito Santo na vida dele. E é interessante porque em tudo isso, irmãos, ninguém teve iniciativa de nada.
Você não teve iniciativa nenhuma, senão Deus. A nossa ação foi estender a mão para receber a oferta da morte de Cristo. A nossa ação foi estender a mão para receber a dádiva, o dom, o presente de Deus. O pecador é como um desabrigado que perdeu a sua plantação, a sua criação, a sua casa, tudo num tsunami. Não tem nada. Ele precisa de alguém que o auxilie, alguém que tenha recursos para lhe auxiliar. No reino de Deus, nós somos como esse homem. E quem tem recursos é o Deus Pai. E o recurso é o Deus Filho. E quem aplica todas essas coisas na nossa vida é o Deus Espírito Santo. Espírito Santo. Eles, porque a Bíblia diz em Romanos 3,23, vimos hoje pela manhã até, o que diz Romanos 3,23? Pois todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Todo ser humano, desde quando nasce, é carente. É um carente. O que ele precisa fazer é estender a mão e receber apenas. Não tem nada para dar. E os coríntios receberam esse evangelho pela fé, porque foi uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Ao receber o evangelho, é receber o Senhor Jesus Cristo no coração pela fé, reconhecendo que somos miseráveis pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pôr a nossa confiança no que Jesus fez na cruz do Calvário por nós e, em sinal de obediência, recebermos o batismo como sinal de entrada na família da fé. Alguém pode dizer, mas isso é muito humilhante. Me considerar como um carente que tem que estender a mão e receber a dádiva, receber um batismo, isso é humilhante. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, se Ele é alguém a quem você admira. E veja a humildade do Senhor Jesus quando recebeu na sua carne a circuncisão, sendo que Ele não era impuro. Veja a humildade do Senhor Jesus quando Ele recebe o batismo de arrependimento de João, sendo que ele não tinha pecado para se arrepender. Mas Ele humildemente recebe. Portanto, todo aquele homem ou mulher, jovem, adolescente, que recebe o Evangelho, e o Evangelho é Jesus, pela fé, se arrependendo dos seus pecados e confiando em Jesus, revela esta humildade, ou esta humilde atitude, que só pode ter quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só esses se humilham diante do Rei, Senhor, eu recebo. Que ótimo momento para aqueles que estão também nos assistindo pelo YouTube, de receberem o Senhor Jesus, de se arrependerem dos seus pecados, de descerem no degrau, se humilharem e dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados, tem misericórdia da minha vida, converte-me e eu serei convertido. Essa é a hora, e é nessa noite mesmo, porque amanhã não nos pertence. Em terceiro lugar, o evangelho que foi pregado aos coríntios, lembrado aos coríntios, é um evangelho no qual eles estavam firmes, diz o nosso texto, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Os coríntios não apenas haviam recebido este evangelho pela fé, mas eles estavam perseverando neste evangelho ainda pela fé no Senhor Jesus. A firmeza dos coríntios na mensagem deixada por Paulo revela a responsabilidade do cristão. É responsabilidade do cristão ler a Escritura. É responsabilidade do crente orar. É responsabilidade do crente se afastar do pecado. É responsabilidade do crente tomar a lei de Deus não para a sua salvação, mas como seu guia nessa jornada, aplicando-a à sua vida. É responsabilidade do crente se consagrar ao Senhor. É responsabilidade do crente perseverar em amar a Deus, perseverar em amar o próximo. É responsabilidade dele.
E aqui eles estão perseverando no evangelho que eles haviam recebido. A perseverança dos crentes, ela é, no caminho do Senhor, ela é uma marca fundamental. Por quê? Porque somente os crentes verdadeiros perseverarão até o fim. Somente os cristãos verdadeiros permanecerão até o final, perseverarão, lutarão até o final. Mas e aquele crente ou aquele pastor que eu conheci que hoje está no mundo, nunca mais voltou, morreu lá no mundo? O apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É duro, irmãos, ouvir às vezes essas coisas, mas é a verdade. Veja o que o autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 10, 39, verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe o que ele está dizendo? Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que vão embora. Nós somos dos da fé que prosseguem. A perseverança dos coríntios no evangelho é uma marca fundamental do cristão. Revelavam esta responsabilidade que eles tinham diante daquilo que tinham recebido do Senhor. E nós temos perseverado, temos aplicado a lei de Deus como nosso guia na jornada, temos perseverado em amar ao Senhor, temos perseverado em amar o próximo. Veja o que Paulo diz aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem. Interessante, isso é perseverar. Às vezes você ajuda as pessoas, fica decepcionado porque alguém se aproveitou da sua boa vontade, alguém que lhe enganou para que você pudesse ajudar, e a pessoa diz: rapaz, não vou ajudar mais ninguém, já fui tão enganado. Você se decepciona com as pessoas, não quer ajudar mais ninguém. Mas Paulo diz: olha, não se canse de fazer o bem. É responsabilidade nossa perseverar em amar o próximo. É responsabilidade minha e sua em perseverar em amar a Deus. Percebe isso? É responsabilidade. E em quarto lugar, o evangelho que foi anunciado aos coríntios foi o evangelho pelo qual eles são salvos. Diz o versículo de número 2: porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. A salvação, ela não é feita só de fins, mas ela é feita também de meios. E o meio pelo qual o pecador é salvo é o evangelho. O evangelho é a respeito de Jesus, é a boa nova de Jesus. Ele é a salvação. A Bíblia diz que abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. Não existe atalho. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele é o caminho. Só Ele é o caminho. Ele é o meio pelo qual o pecador chega aos céus. Veja que o texto aí, nosso texto que estamos considerando, esse versículo, ele usa o verbo salvar aqui, sois salvos. No original, ele está também no presente. Quero citar aqui o comentário do Dr. Simon Kistemaker, comentador do Novo Testamento, quando ele diz a respeito desse versículo. Isso é importante para entendermos. Com o tempo presente do verbo salvar, Paulo indica que o ato salvífico de Deus, ou seja, o ato salvador de Deus, é tanto eficaz, quando ele salva mesmo, como progressivo. Ou seja, o que significa isso? Em outras palavras, quando ele está usando por eles sois salvos, ele está dizendo aos coríntios que os coríntios foram salvos pela pregação do evangelho, nós já vimos isso, foi no poder do Espírito Santo. Eles estão sendo salvos, perseverando no evangelho, e eles serão salvos pelo evangelho. Esta é a ideia do verbo salvar no presente ali. Foram salvos, estão sendo salvos,
e serão salvos. Mas como entender então aqui essa advertência quando ele diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Neste versículo o apóstolo Paulo não está ensinando que o cristão pode perder a salvação. Não, pelo contrário, a própria perseverança dos coríntios revela o estado deles diante do Senhor. Eles são salvos. Eles foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. Por isso estão perseverando nos caminhos do Senhor. Para compreendermos melhor essa aparente contradição, seria bom lermos aqui, compararmos esse texto com aquilo que Paulo vai dizer aos Filipenses. Só para não tomar muito tempo, eu vou ler daqui, no capítulo 2, verso 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Desenvolver a salvação é responsabilidade de quem? Nós. Por que desenvolver a salvação aqui? Desenvolver a salvação, que ele está dizendo, é viver a sua vida cristã, crescer em conhecimento, em graça, desenvolver a maturidade cristã. É responsabilidade nossa. Mas por que ela tem que ser feita com temor e tremor? Porque existe um ser santo e justo acima de nós, que está trabalhando em nós para que nós cheguemos até o fim. Isso é perseverança dos santos. Eles perseverarão até o fim, porque o Senhor perseverará na vida deles até o fim. Paulo tinha tanta essa certeza que ele começa a carta trazendo esta ideia. Veja comigo o capítulo 1 rapidamente, por favor, que o tempo está se esvaindo. Capítulo 1 de Coríntios. Veja que Paulo, já no início da carta, diz o seguinte, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Primeira coisa, a graça foi dada a eles. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8, vamos ler todos juntos. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Quem é que garante a salvação do crente, meu irmão? É Cristo. Ele vai te confirmar, está dizendo para eles, ele confirmará vocês para que vocês possam ser apresentados naquele dia, irrepreensíveis, no na sua Bíblia está com D maiúsculo. É o dia do Senhor, é a volta do Senhor. Assim, se alguém se arrependeu de fato e de verdade, confiou no Senhor Jesus Cristo, no que ele fez por ele, creu que ele ressuscitou dos mortos, ele não precisa duvidar de que chegará a Jerusalém celestial, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Quinto lugar, o evangelho que eles receberam foi o evangelho autêntico. Versículo de número 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Antes de tudo vos entreguei, diz ele, o que também recebi. Como a salvação não é feita somente de fins, mas também de meios, é necessário que esses meios, eles sejam puros, que eles sejam inalterados, que eles sejam autênticos, não é? Paulo, assim como os coríntios, ele recebeu também este evangelho, mas ele recebe ali diretamente do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele não adultera esse evangelho. Ele faz como aqueles pastores que vimos hoje de manhã, não é? Eles não mexeram na mensagem, eles não mudaram, não criaram nada novo, eles preservaram e entregaram como eles haviam recebido, não é? Ou seja, não havia mistura, estavam lá todas as propriedades salvadoras dessa mensagem. Ou seja, nessa mensagem que Paulo entrega a eles, ela é autêntica porque ela contém essas três propriedades que não pode deixar de estar na mensagem evangélica. A primeira é a morte de Cristo. Aí, quando ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Para ser reconhecido como um evangelho autêntico, era necessário que houvesse o ensino da morte de Jesus pelos pecadores. E Paulo anunciou esta mensagem quando ele esteve em Coríntios.
o que nós podemos ver aí no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o âmago da mensagem dele. Jesus morto pelos pecadores. E também Paulo anunciou aos coríntios a morte de Jesus como estava nas Escrituras. O profeta Isaías nos diz no capítulo 53, vou ler apenas o versículo 5, quando ele diz, falando a respeito do Cordeiro, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui já traz esta ideia de uma morte substitutiva. Alguém que substituiria o outro na condenação. Então, o apóstolo Pedro traz isso ainda muito mais aqui de forma clara na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, quando ele diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Morte substitutiva. O justo pelos injustos. Uma mensagem que seja verdadeiramente autêntica do Evangelho, um Evangelho verdadeiramente autêntico. Ele precisa conter o ensino sobre a morte de Jesus. E segundo, ele precisa falar sobre o sepultamento de Jesus. E que foi sepultado, diz o verso 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Com exceção dos Evangelhos, somente o apóstolo Paulo fala sobre este sepultamento. Quando Paulo prega lá em Antioquia da Pisídia, no seu sermão, em meio ao seu sermão, ele diz, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no num túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo compara o batismo dos crentes ao sepultamento de Cristo, quando ele escreve aos Romanos, dizendo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Aos Colossenses, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ou seja, o túmulo vazio, ele testemunhava dessa ressurreição corpórea. Não havia corpo lá. Ele ressuscitou em corpo. E o Antigo Testamento falava sobre esse evento ao terceiro dia. Por isso Paulo diz todo o tempo, segundo as Escrituras. O profeta Oséias dizia, no capítulo 6, verso 2, depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E o próprio Senhor Jesus usa o Antigo Testamento para falar desse terceiro dia, quando ele cita Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E por fim, no seu primeiro sermão, o apóstolo Pedro traz a verdadeira interpretação do Salmo 16, o Salmo de Davi, quando ele diz, sendo, pois, profeta, falando de Davi, sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Portanto, a mensagem, o evangelho autêntico foi anunciado aos coríntios. Para que ele seja autêntico, ele precisaria conter o ensino da morte de Cristo pelos pecadores, o seu sepultamento e a sua ressurreição pelos pecadores. Como o tempo já se foi, faço apenas essa aplicação e num outro momento a gente continua aqui o outro ponto. Todo ensino que nega que o Senhor Jesus morreu na cruz não vem do Senhor. Todo ensino que nega que Jesus morreu pelos pecados do seu povo não vem do Senhor. Todo ensino que nega que Jesus foi sepultado, que nega que ele tenha sido sepultado, não vem do Senhor. Todo ensino que nega a ressurreição corpórea do Senhor Jesus não vem do Senhor. E todo ensino que diz
que uma pessoa precisa fazer algo mais, além da fé na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, não vem do Senhor. É a fé no Cristo, morto e ressuscitado, que traz verdadeira, poderosa e perene salvação a qualquer pecador. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Fica conosco, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Nos ajuda a olhar, Senhor, para além deste céu, para além deste sol, aguardando a ressurreição dos nossos corpos, a transformação daqueles que estiverem vivos, para que juntos possamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Oh Deus, para vivermos eternamente com o Senhor, para a glória do Senhor e uma alegria indizível no coração do mais pequenino crente deste mundo. Em nome de Jesus, aguardamos a sua volta. Amém, Senhor.